Pessoal, boa noite. Na nossa aula assíncrona de hoje, a gente vai começar a fazer uma introdução em algoritmos de busca. A gente já fez até algumas buscas nas disciplinas anteriores de linguagem, de estrutura 1, para poder verificar se um dado elemento existe dentro de um conjunto de dados. Só que agora a gente passa para um estudo mais aprofundado, começa a olhar melhor como essas técnicas podem ser utilizados, levando em consideração que a gente já está entendendo o conceito aí de ordenação de dados, como eles ocorrem, e a importância de ordenar os dados para que a gente tenha uma busca mais eficiente. Ainda a gente tem os algoritmos eficientes para poder fazer o estudo, que fazem parte dos seminários, e a gente vai detalhar um desses algoritmos, que é o Quicksort. Mas primeiro a gente vê a busca aqui, e para a gente poder entender o quanto é importante a gente ter uma ordenação eficiente. Então, quando a gente quer buscar um determinado dado, a gente quer verificar se um dado valor x, se ele existe dentro do nosso conjunto. Então, eu quero verificar se x pertence ao nosso arranjo, ao nosso vetor. E numa busca simples, a gente vai retornar verdadeiro se existe e vai retornar falso se não existe. Então, a gente já fez isso anteriormente. Esse é o processo de busca mais simples. Só que quando o nosso arranjo está ordenado, ele possibilita que a gente consiga fazer uma busca mais eficiente. Então, a busca normal que a gente está acostumado é o quê? Eu tenho um dado valor x e eu quero saber se esse valor x ele pertence ao meu vetor. Qual a técnica que a gente utiliza? Vai pegar esse valor e vai comparar com cada um dos elementos. Se eu achar em alguma posição, ou seja, se eu quero saber só se existe ou não, no momento que eu achar, eu retorno verdadeiro. Se, enquanto eu não achar, eu vou ter que percorrer o vetor inteiro para ter certeza que esse valor não existe. Isso considerando um arranjo que não está ordenado. Se a gente tem um arranjo ordenado, a gente já consegue ter algumas técnicas que são mais eficientes para isso. Então, o primeiro processo de busca que a gente vai ver é a busca linear simples, ou a busca sequencial, que é aquela realmente que a gente já está acostumado a trabalhar. Então, é a forma mais simples de consultar se um dado elemento existe em um dado conjunto de dados. Ou seja, a gente vai pegar esse valor e vai comparar com cada uma das posições desse conjunto de elementos, até a minha enésima posição. Se eu encontrar, retorno verdadeiro. Se eu percorrer todo o vetor e não vou encontrar, eu vou retornar falso só depois que eu percorrer todo o arranjo, né? Então, a gente vai examinar cada um dos elementos. E a gente vai ver que a gente pode trabalhar, a gente pode fazer com que esse algoritmo nosso se torne mais eficiente. Então, a gente vai ter uma função, que a gente pode chamar ela de busca, aí, aqui estou dando nome de pertence, aonde a gente vai passar o nosso valor de busca, o nosso vetor, e a gente precisa, no nosso caso específico, da quantidade de elementos, já que a gente está implementando em C. Então, os nossos elementos eles vão ser percorridos de forma linear, cada um deles. Isso considerando que o nosso arranjo não está ordenado. Então, a gente vai percorrer a partir do primeiro elemento até o último elemento. E a gente começa a analisar aqui qual que é o melhor e qual que é o pior caso aqui também. Então, a nossa função, basicamente, ela vai receber o quê? O nosso x, que vai ser o nosso valor de busca, o nosso vetor, que é o nosso arranjo, e o nosso n, ou max, aqui, que é a quantidade máxima de elementos. Vou percorrer todas as posições do nosso vetor aqui com for. Se numa determinada posição o meu valor de busca for igual a uma determinada posição que está armazenada no vetor, eu retorno 1, que no caso para a gente aqui é verdadeiro, né? Que vai retornar um int. Se eu percorrer toda a minha estrutura e não encontrar, a gente vai retornar um falso. Dessa maneira aqui, a gente está considerando que o nosso vetor não está organizado. E aí, depois, a gente vai considerando que ele está organizado, a gente vai melhorando as nossas técnicas. Então, a gente vai criar uma função exatamente aí para poder chamar a nossa função busca, a nossa função pertence. A gente vai fazer a implementação dela logo na sequência. Só que antes disso, é importante a gente fazer a análise. Então, a vantagem que a gente tem de realizar esse tipo de busca linear, onde a gente vai percorrer todo o nosso conjunto de elementos, é que ela vai sempre funcionar, independente do nosso vetor estar ordenado ou não. Então, se eu tenho a minha massa de dados ali, eu posso ter no melhor caso, pensa que eu tenho o meu vetor, ele pode estar desordenado. No melhor caso, eu vou procurar o meu elemento, ele está na primeira posição, já retorno 1, acabou. Então, o melhor caso dele, a complexidade dele é O de 1, que eu vou precisar de uma operação para encontrar ele. No pior caso, eu vou ter que percorrer todo o vetor, vou achar esse valor lá na última posição, ou nem vou achar, para retornar zero, para saber se ele realmente não existe. Eu tenho que percorrer todo o nosso arranjo de dados. Então, o pior caso vai ser O de N,
ou seja, onde esse N é a quantidade de elementos, tem que percorrer todo o nosso vetor. No caso médio, a complexidade dele vai ser N por 2. Então, de maneira geral, eu vou ter que percorrer metade dessa quantidade de dados que eu tenho no meu arranjo, no meu vetor, para saber se existe ou não. Então, como a gente não tem uma classe, N dividido por 2, a complexidade dele vai ser O de N. Então, quando a gente fala em complexidade desse algoritmo de busca linear, aonde o nosso vetor não está ordenado, a complexidade dele é O de N. Então, qual que é a complexidade do algoritmo de busca linear? O de N. Então, no pior caso, foi o que eu falei, né? Se o meu elemento não consta no vetor, esse é o pior caso, que eu vou ter que percorrer todo ele para saber se realmente não existe, ou se o meu elemento está lá no final. Então, se o meu registro que eu estou procurando ele for o primeiro, vou precisar de uma comparação. Se o meu registro for o último ou ele não existir, vou precisar de N comparações. De maneira geral, se eu executar várias vezes aí, vocês vão ver que a quantidade de operações vai ser N por 2. N mais 1 por 2 aí. Essa vai ser a quantidade de comparações de maneira geral. Como a gente não tem uma complexidade aqui de N por 2, aonde ele se encaixa lá, a complexidade desse algoritmo é O de N. Então, o que essa complexidade diz? Qual o esforço necessário para que esse algoritmo consiga resolver o nosso problema? Qual o nosso problema? A partir de um dado valor, saber se ele existe ou não dentro da nossa massa de dados. Então, a gente vai fazer a implementação aqui primeiro com inteiro e depois a gente vai fazer a busca com um conjunto de dados, aquele conjunto de nomes que a gente já carregou anteriormente. Quando a gente passa para um arranjo ordenado, para um conjunto de dados ordenado, a operação de busca ela vai melhorar. Então, a gente vai ver algumas técnicas aqui e a gente vai ver o que a gente pode fazer. Então, primeiro a gente melhora esse mesmo algoritmo que a gente viu, que vai ser uma tarefa, e depois a gente vê um outro algoritmo que ele é muito mais eficiente, que ele consegue buscar em escala logarítmica, que a gente vai estudar na próxima aula, que é o algoritmo de busca binária. Então, ele estando ordenado, a gente vai ver o quanto ele consegue ser mais eficiente. Então, vamos lá, mãos ao código, vamos lá implementar o nosso código. Vamos abrir o dev aqui e a gente vai criar o nosso código aqui. Então, include stdio.h, include stdlib, só para a gente poder gerar uns valores aleatórios, né? A gente já tem até um gera pronto, né? A gente pode até incluir aquela mesma biblioteca lá, para a gente poder gerar dados para o nosso vetor, para a gente poder brincar aqui também. Eu vou salvar no mesmo diretório lá, de ordenação, de sortes, para poder usar aquela biblioteca. Então, lembra lá que a gente já fez uma biblioteca? Deixa eu só achar aqui. A nossa biblioteca, chama biblioteca.h, que é onde está lá o nosso gera vetor. Então, vou chamar esse aqui, ó, de busca linear. Então, aqui dentro do busca linear, a gente vai criar uma funçãozinha, a gente pode chamar ela de busca, que ali eu tinha chamado de pertence, se existe ou não, aonde a gente vai receber um vetor aqui, vou receber o meu n, que é a quantidade de elementos, vou receber o meu x, que é o meu valor de busca. E o que é o que a gente quer saber? Se esse x existe dentro do nosso vetor, dentro desse conjunto de elementos que a gente tem. Então, para a gente saber se ele existe ou não, o que a gente precisa? Percorrer o nosso vetor, né? Então, vou precisar de um i aqui e a gente vai fazer exatamente aquilo que a gente viu lá na nossa apresentação. Para o meu i saindo de zero, enquanto meu i for menor quantidade de elementos, e mais aqui. Se o meu vetor na posição de for igual ao valor que eu estou buscando, eu já posso parar. Return 1, a função morre. Se eu percorrer todo o vetor e não achar, dou um return 0. Lembrando que esse return 0 aqui, ó, ele está fora do for, tá vendo? Se até quiser abrir e fechar a chave do for aqui, que aí fica mais claro para a gente poder entender, ó. Aqui é o fim do for. Então, aqui dentro do for, eu vou comparando cada uma das posições. Se eu encontrar, eu não quero contar quantas vezes ele está aparecendo, quantas vezes ele está acontecendo. Se eu achar ele uma vez, eu já dou um return 1 aqui para falar que encontrei. Caso contrário, se eu percorri todo o vetor e não retornou em nenhum momento, quer dizer que esse valor não existe. Dou um return 0. A gente tem que incluir a nossa biblioteca aqui, né? Include biblioteca.h. Então, dentro da biblioteca que a gente já tem ela pronta, deixa até eu abrir ela aqui. Olha, só lembrar, a gente tem o mostra, né, para printar. A gente não tem o gera aqui.
Espera aí. Ah, não tem. A gente pode criar uma funçãozinha gera aqui dentro, só para poder facilitar a vida. Eu acho que a gente está fazendo direto lá, se eu não estou enganado, né? Então, vamos fazer o gera aqui rapidinho. Então, o gera aqui ele vai ser a mesma coisa que o MOS. Então, vamos copiar o MOS, vai ser o escopo dele é o mesmo, né? Então, a gente vai ter o gera, vai receber o vetor e o n. Só que aqui a gente vai iniciar o srand, time null. E ao invés de a gente printar os elementos do vetor, a gente também vai dar essa quebra, né? A gente vai fazer com que o nosso vetor, na posição de receber o nosso valor aleatório, pode ser de 0 a 50. Então, vou receber um valor aleatório de 0 a 49, né? Para essa divisão por 50. Então, isso aqui já vai gerar os dados para o nosso vetor, só para agilizar a nossa vida. Então, agora que a gente vai criar lá no nosso main, chamar o nosso busca, né? Então, int main, a gente vai ter o nosso vetor, vou chamar ele de v aqui. Vamos colocar como ponteiro, né? A gente poderia até copiar aquele mesmo código que a gente fez anteriormente, mas vamos fazer ele juntos aqui, ó. A gente vai ter o nosso ponteiro, o nosso n, que é a quantidade de elementos. O nosso retorno busca a gente já pode chamar direto, né? Acho que aqui. E aí a gente vai pedir para o usuário quantidade de elementos do vetor. A mesma coisa a gente já tinha feito. Ou a gente poderia ler, né? scanf, %d, vírgula e comercial. O n, a gente vai ler o nosso n. E aí a gente vai fazer com que o nosso v receba o n alloc, size of. Eu vou receber o size of, que ele é inteiro, né, vezes o n. Então, a gente está alocando espaço para o nosso vetor aqui, né, da quantidade do n. Então, se eu falar que eu quero 100 elementos, ele vai alocar 100 aqui. Aí, a gente pode pedir para gerar, né? A gente já tem a função gera ali prontinha, eu vou passar o meu vetor e o n. E o nosso vetor vai estar pronto, eu vou pedir para mostrar o nosso vetor, né? Então, vou mostrar o meu vetor e o n. Então, vamos só ver se aqui está funcionando, aí a gente já chama o nosso busca. Vetor gera. A gente vai ter que ler um valor de busca, né? Mas só vamos ver se isso que a gente fez está ok aqui e corrigir qualquer erro que apareça. Então, 10, beleza, gerou e mostrou um vetor de 10 elementos com valor entre 0 e 49. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável de busca. A gente pode mostrar. Até antes aqui, ó, a gente pediu quantidade de elementos do vetor. Vamos colocar, a gente pode colocar o valor de busca antes ou depois. Vamos colocar aqui, então. printf, valor para busca. E vamos ler esse nosso valor de busca. F, %d, vírgula e comercial, a gente vai ler o nosso valor de busca. E agora, o que a gente quer verificar? Se esse valor de busca, se ele existe ou não existe. Então, como ele vai retornar 0, 1, só para a gente mostrar uma mensagem mais agradável, né? A gente pode fazer um if aqui, né? Se eu chamar a minha função... Opa, minha função também chama busca, então posso chamar busca aqui não. Vou chamar de x aqui também, melhor. Então, se quando eu chamar a minha função busca, passando o meu vetor, a quantidade de elementos dele, esse meu x que eu estou buscando, se ele me retornar 1, eu vou dar um printf aqui, valor encontrado. E põe uma carinha feliz aí. Se ele não encontrar, ou seja, se não retornar 1, ele vai retornar 0 aí, né? Então, printf, valor não... Opa, deixa eu tirar o acento, não existe no vetor. E aí você coloca uma carinha triste. Beleza. Então a gente está chamando a função busca dentro do if. Não precisava colocar esse igual a 1, né? Lembra que ele testa verdade, né? Então, se a busca der certo, beleza. Sempre que eu chamo só sem nada, se der certo, valor encontrado. Se não, valor não encontrado. E vamos verificar aqui se funciona. Então, vamos colocar aqui quantidade de elementos, 10, valor para busca, 23, valor encontrado. 23 existe. Vamos rodar mais uma vez aqui. Quantidade de elementos, vou colocar aqui um valor que não existe, 10. 10 não existe. Beleza, então nossa função tá ok aqui. Depois, na próxima aula, a gente vai comentar ela. E agora a gente vai passar a analisar aqui e isso vai ficar como uma tarefa. A gente está olhando aqui que o nosso vetor está desordenado. Então, a única forma da gente saber se um valor existe ou não existe é realmente percorrer
toda a minha massa de dados. Ou seja, se eu encontrar numa determinada posição, eu posso parar. Mas enquanto eu não encontrar, eu tenho que ir adiante. Porque nada me garante que eu vou ter ele ou não. Ao passo que se eu tiver uma massa de dados que ela está ordenada, isso já vai facilitar bastante a nossa vida. Então, dentro aqui da nossa biblioteca, ó, a gente tem o nosso... Pode chamar o Bubble Sort aqui, ou Insertion Sort. Depois que a gente gerou o nosso vetor aqui, ó, a gente tá, antes de mostrar ele aqui, ó, ou a gente pode gerar, mostrou ele, depois a gente vai chamar o Insertion Sort, deixa eu ver aqui, e Sort, ó. Vamos chamar o Insertion Sort e pedir para ordenar ele, ó. Ordenar, e vamos dar um printf aqui, vetor ordenado. E vamos chamar o mostra de novo aqui, ó. Ó, se a gente rodar agora, opa, tá faltando passar o nosso vetor, né? Opa, passamos o nosso vetor e a gente está chamando o mostra aqui. Ó. Se eu colocar 10 elementos, ó, aqui o meu vetor está desordenado e a gente ordenou ele. Pensa que se a gente for buscar agora, ó, vamos pensar o seguinte, que eu quero achar o valor 14. Da forma que a gente está fazendo aqui, ó, ele só vai falar que não existe para mim, ó, ele está percorrendo todo o vetor dentro da nossa lógica. Ó. Então, ele vai testar. É igual a 6? Não. É igual a 7? Não. É igual a 15? Não. É igual a 24? Não. Mas se eu estou procurando o 14 e o meu vetor está ordenado, eu já posso ter uma função mais eficiente. Não concordam? Então, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Se o vetor estiver desordenado, vocês vão chamar essa funçãozinha de busca aqui, ó. Então, antes de pedir o valor para a busca aqui, ó, você vai colocar aqui, você pode perguntar para o usuário, antes de pedir o valor para a busca, não, você pode pedir antes aqui, mas antes de chamar a função, vocês vão ter aqui uma busca melhorada, vocês vão criar uma segunda função. Então, a gente pode perguntar aqui, ó, vamos colocar uma variável opção aqui, e vamos perguntar para o usuário. Printf. E aí, Lucas, beleza? O vetor está ordenado? E a gente vai perguntar para o usuário se o nosso vetor, se ele está ordenado. Eu estou fazendo a implementação aqui do algoritmo de busca linear, e aí depois dá para você pegar o conteúdo anterior e ir repassando. Se o vetor já tiver ordenado, então a gente vai perguntar para ele, né? Vamos ler a nossa opção aqui. F, %d, vírgula e comercial, opção. Então, se o OP for igual a 1, se a gente está falando que o vetor está ordenado, a gente vai chamar essa função aqui, ó, fim do if do OP 1. Se não, então, se ele está, cadê? O vetor está ordenado, vamos colocar aqui, ó, 1, não, e 2, sim. Então, aqui, antes de executar o nosso busca aqui, ó, a gente vai perguntar se o vetor está ordenado ou não. Se ele não tiver ordenado, a gente tem que fazer a busca da forma que a gente fez aqui, percorrendo todos os elementos. Se ele já tiver ordenado, que é o que ele vai vir com o else, vocês vão chamar outra função. Então, vocês vão criar uma outra função aqui, além do busca aqui. Então, você pode criar aqui o busca melhorada, por exemplo. E o que o busca melhorada vai ter que fazer? Ó? Esse busca aqui, ó, da forma que ele está fazendo, ele só vai falar que não existe depois que ele percorrer todas as posições, ou se ele achar, ele para. Mas, se o meu vetor já tiver ordenado, então vamos colocar aqui, ó, só para a gente poder ver. Ó, se o meu vetor já está ordenado, se eu for procurar o 14, ó, é igual a 12? Não. É igual a 13? Não. É igual a 16? Não é igual a 16, e o 16 já é maior que 14, então eu posso parar, que se o meu vetor estiver ordenado, não faz sentido eu percorrer até o final. Então você vai perguntar para o usuário, está ordenado? Se tiver ordenado, você pode chamar o teu busca melhorada. O que o teu busca melhorada vai ter que fazer? Ele vai verificar se é igual ao elemento. E se for menor, você continua. Se por acaso você comparar com o elemento, esse elemento já for maior que aquele que você está buscando, você já pode parar e falar que ele não existe. Então, vocês vão colocar esse plus a mais, é coisa à toa, e para poder evitar que ele fique fazendo todos os testes lógicos. Se você quiser ver quantas comparações foram feitas aqui, ó, a gente pode criar uma variável aqui fora.
variável comparação aqui. E essa variável comparação, toda vez que eu estou dentro desse if aqui, eu estou fazendo uma comparação, né? Então, comparação mais, só para a gente poder entender. E aqui eu vou printar aqui no final, aqui, ó, tanto se existe ou não existe, eu vou colocar aqui, ó, se o valor não existe, ó, eu vou colocar quantas comparações aqui, ó, porcento de, e vou colocar a quantidade de comparações, só para poder entender o problema que a gente está tendo, ó. Se a gente colocar aqui, ó, um vetor de 20 posições, ó, se o meu vetor está desordenado, não tem jeito. Eu tenho que percorrer até o final. Mas se o meu vetor já está ordenado, o que vai acontecer? Pensa que a gente vai buscar aqui, por exemplo, o valor 11. Então, o 11 aqui, ele vai comparar com 2 não é, com 5 não é, com 8 não é, com 10 não é, com 12 não é. E aí ele vai, na hora que ele olhar o 12, se eu estou buscando 11, faz sentido ele continuar? Se o meu vetor estiver ordenado? Não faz. Então, se eu buscar o 11 aqui, aqui eu vou colocar aqui 1 aqui, porque a gente só tem aquela primeira função, né? Ó, se usar o busca normal que a gente implementou, que é o busca linear, ó, ele vai comparar todas as posições. Então, se eu tenho 20 elementos do vetor, ele vai fazer 20 comparações. Ao passo que se eu usar a lógica aí, eu falar que o meu vetor está ordenado e eu melhorar essa função que a gente fez, a partir do momento aqui que eu visualizar que não tem mais sentido eu continuar, você vai parar. Então, se eu fosse buscar o 11, ele poderia fazer no máximo quantas comparações, considerando que o meu vetor está ordenado? Ele ia comparar 1, 2, 3, 4, 5. Porque na hora que ele comparasse com 12, ele teria que parar. Então, a gente tem essa lógica e, a partir disso, essa é a tarefa para poder desenvolver. Então, vocês vão criar uma outra função, pode criar aqui mesmo, em cima do busca, que pode chamar de busca melhorada. Se o vetor estiver ordenado, você vai chamar ele aqui. Ou seja, se a opção for 1, o vetor não está ordenado, tem que ser a busca sequencial. Ou seja, serve para qualquer tipo de problema. Se o meu vetor não está ordenado, a gente já consegue melhorar ele, ou seja, evitar que ele faça muitas comparações. Certo? Então, essa vai ser a nossa tarefa. Qualquer dúvida que tiver sobre a atividade, pode postar lá no ambiente. E também a gente tem o Luiz como monitor para poder sanar qualquer tipo de dúvida. E no começo da próxima aula também, a gente vai dar uma repassada dentro dessa lógica. Mas é importante que todo mundo consiga ver previamente todo o conteúdo, implementar, para ter as dúvidas dentro do processo de implementação.